O livro dos médiuns, vamos continuando agora o item 9. Se o fato ficar comprovado, dirão aceitá-lo-emos. Aceitaríamos mesmo a causa a que o atribuís, a que dê um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Então as pessoas querem que prove por que a mesa mexia. Queriam que provasse por que aquela mesa estava lá mexendo. E provar aquele fluido desconhecido. Que então, fora isso, seria uma coisa sobrenatural. E aí, o que você tem a dizer? Far-se-ia mister aqui, uma demonstração completa que, no entanto, estaria deslocada. E, ao demais, constituiria uma repetição, visto que ressalta de todas as outras partes do ensino. Todavia, resumindo-a, em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda neste princípio. Então, tudo que ele está dizendo que não adianta ficar tentando demonstrar que fica repetitivo. Então, vamos para aquilo que ele mostra como se funda. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E, do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência fora da matéria, havia de estar a causa que os produzia, e que, não sendo essa inteligência a dois assistentes, o que a experiência atesta, haveria de lhe ser exterior. Uma mesa não pensa. E a mesa respondia através de pancadas. Tem alguém aí? Sim. Uma pancada? Não. Duas pancadas, por exemplo. E a mesa fazia essa resposta. Quem é? Aí botava um alfabeto, ela ia girando e juntando as letras. Era bastante demorado, conforme vai ser explicado mais à frente. Mas tinha uma resposta inteligente para os fatos. E até que prove o contrário, a mesa não tem inteligência. Eu acho que ninguém vai conseguir provar isso ao contrário. A mesa não tem inteligência. Então tinha que ter um fato externo a essa mesa que lhe desse inteligência. E que era essa inteligência? Com o estudo, com a perseverança e com a observação, foi respondido e demonstrado que era o espírito dos homens que viveram na Terra. Pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. A mesa está suspensa. Quem está carregando ela? Não estou vendo. Então, era um ser invisível. Por que hoje não tem mais mesa que bate, que mexe? Mas já tem. De vez em quando tem um filme que chama Kelly a Estranha. Ela destrói a cidade toda com a força da mente. Logicamente que tem ali a parte poética, mas baseado em fatos reais. Aconteceu alguma coisa. E o que aconteceu foi relatado ali no filme, mostrado de uma forma bem poética, para ter algo bem diferente para a gente assistir. Para a gente gostar de ver o filme. Né? Mas ali uma demonstração de efeitos físicos. Portanto, não pode ter efeitos físicos se você não tem controle sobre ele. Naquele momento, lá da França, era possível. Hoje, se alguém tiver o poder de fazer uma mesa bater e andar sozinha, ele vai querer montar um programa de televisão e ganhar milhões. E a espiritualidade tem como finalidade educar e não simplesmente brincar. Mas se fizer necessário, vai ter um médio de efeitos físicos para provocar essas brincadeiras e mostrar para as pessoas, olha, tem coisa diferente. Deixa eu estudar, deixa eu pesquisar. Depende daquilo que a espiritualidade determina lá em cima. E quando eles determinam, estão sob a ordem de Deus, sob a ordem de Jesus. As guerras estão sob a ordem de Deus? Existem as incúrias humanas, que a gente não vai entrar aqui nesse detalhe. Assim, foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a quem der o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível. Simples, né? Se tinha um princípio inteligente, era o espírito que batia ali, e nada mais era do que os espíritos daqueles que já desencarnaram. É óbvio. Mas alguém tinha que escrever esse óbvio. Desenvolveram várias teorias que não foram para frente. O Kardec, ela já vive há mais de 150 anos,
porque ele montou toda uma estrutura teórica, toda uma estrutura filosófica e um banco de dados que é um verdadeiro artigo científico. Ele foi fazendo os testes, descrevendo passo a passo o que acontecia, colocando as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, para que a gente, quando chegar na segunda parte do livro, que já estiver mais na parte prática da mediunidade, opa, agora eu já entendi. Agora eu entendo o que é a mediunidade. Isso só os grandes espíritos, os espíritos superiores sabem fazer. Com o auxílio de outros de igual naipe. Porque a gente falou há um estudo para trás que nós temos a questão da sintonia e da afinidade, das conquistas éticas e morais do espírito também, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível ao seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural, reduzidos à sua mais simples expressão. Lembrei agora sobre o maravilhoso e o sobrenatural, tem um livro que chama Materializações Luminosas. É um livro bastante interessante que vai relatando vários fatos ocorridos no início da doutrina espírita aqui no Brasil, quando nós tínhamos médiuns de materialização que materializavam espíritos, materializavam coisas. São vários fenômenos que são relatados, um livro relativamente em torno de 200 páginas, Materializações Luminosas, que vai te ajudar a esclarecer e a entender os fenômenos mediúnicos. E outra questão de médiuns de efeitos físicos, nós tivemos recentemente, ele faleceu em torno de 2005, foi antes de 2010 que ele faleceu, não estou certo agora a data. Satya Sai Baba. Satya Sai Baba era um potente médium de efeitos físicos que produzia as mais diversas materializações. Coisas assim, muito sobrenaturais mesmo. Inclusive eles ficar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo era um fator comum. Então Sai Baba era um médium de efeitos físicos assim, hiper mega iluminado que teve aqui na Terra recentemente. Muitas pessoas tiveram a bênção de ir lá na Índia vê-lo. E tem na internet tem vários e vários filmes deles produzindo esses fenômenos. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório, rio fluídico que os reveste. Do envoltório, aquele rio ali está errado. Da natureza do envoltório fluídico que os reveste. É inteligente essa ação porque, ao morrerem, eles perdem tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma. Então todo ser espiritual tem um envoltório, tem esse corpo espiritual que a gente mostrou no início dos capítulos, mas esse corpo vai ficar para trás, esse corpo vai permanecer sempre com as devidas modificações ao estado evolutivo do espírito. E o corpo físico que ele utilizou vai ser deslocado na terra, vai ser cremado, hoje está muito em moda cremar, vai ser decomposto. E então estabelece-se um novo patamar de evolução, um novo patamar de crescimento para todos nós, com o entendimento das leis espirituais. Então, quando a gente vai evoluindo, que a gente vai aperfeiçoando espiritualmente, ao chegarmos no plano espiritual, aquele envoltório grosseiro vai ficando mais sutil, bem mais quintessenciado, para que a gente possa ascender a mundos melhores. Logicamente, isso acontece após realizarmos boas obras. E outro fator e aqueles que não fizeram boas obras também estarão evoluindo, porque estarão descarregando determinadas toxinas psíquicas e passando por determinadas provas e expiações para terem seu processo evolutivo aperfeiçoado ao longo dos séculos, ao longo das existências. Aí está a chave de todos esses fenômenos, tidos erradamente por sobrenaturais, a existência dos espíritos. Não é, portanto, um sistema preconcebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Então os fatos foram estudados, foram pesquisados, foram ultra mega observados para que se chegasse a um denominador comum de que existe um espírito, de que existe uma alma, de que existe um ser que sobrevive à morte do corpo físico.
Isso em todas as culturas sempre foi ensinado. Os médiuns videntes sempre existiram. E se quer ser vidente, vai treinando, vai estudando, que você vai ter novas percepções, vai desenvolver novas faculdades. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Dignem-se de apresentá-la os que pensem em poder dar-lhes desses efeitos inteligentes uma explicação mais racional e, sobretudo, de apontar a causa de todos os fatos. E, então, será possível discutir-se o mérito de cada uma. Você vai negar a existência da alma? Se você tem uma alma, ela tem atributos. E um principal atributo da alma é a inteligência. Então, por que vai negar que ela possa se comunicar, que ela possa ter um contato com o ser humano? Ah, isso para mim não faz diferença. Mas para muitas pessoas fazem. E não faz diferença para você hoje, agora, nesse momento. No filme As Mães de Chico Xavier, mostra claramente que faz uma grande diferença em alguns momentos essa possibilidade de comunicação. Então, todos os fatos podem ser apontados e entendidos como oriundos, esses fatos sobrenaturais, que eram chamados sobrenaturais, que ocorriam de formas mais díspares, mais diferentes possíveis. Eles podem ser explicados a partir do momento em que se entende a existência do espírito e seu poder de ação na presença de um médium. Então não basta ter só o espírito, tem que ter um médium em condições de doar para ele os fluidos necessários para que aquele fenômeno ocorra.